Perguntaram pra gente se Adão e Eva eram vegetarianos e só comeram carne depois da queda. Ah, bom, vamos lá. A gente precisa primeiro trabalhar com o escopo de informações que nós temos na Bíblia, para depois tentar conjecturar algumas questões ali. Bom, em primeiro lugar, me parece, pelo relato bíblico, de fato, que a primeira morte ali em Gênesis acontece quando Deus faz roupas de pele para Adão e Eva, uma vez que pecaram. Então é provável que antes do pecado não houvesse morte, ou ainda não tivesse tido morte ali. O salário do pecado é a morte, né? Como diz Paulo. Então me parece que antes do pecado a morte não existia. Então provavelmente neste período Adão e Eva não comiam carne. Depois do pecado, a morte não só passou a existir, principalmente de animais, mas também de ser humano também, claro, a gente vê em Gênesis capítulo 4, mas ela era em certas formas desejáveis, principalmente para os sacrifícios. Logo em Gênesis 4 nós vemos um sacrifício de animais, tá? Abel que leva o sacrifício da sua caça ali. Então a morte de animal passa a ser desejável. Agora, nós temos uma outra informação que é em Gênesis capítulo 9, quando Deus diz então para Noé, uma vez que ele sai da arca, ele diz assim que assim como ele tinha dado todas as folhas, as frutas e tudo mais para alimento, os vegetais e tudo, assim também agora Deus daria a carne como alimento. Bom, isso significa que Deus estava dizendo para o ser humano que agora o homem poderia comer carne. Nós não sabemos se antes disso o homem, mesmo não podendo, comeu. E aí ele teria desrespeitado ou desobedecido uma ordem humana, uma ordem divina, desculpa. Ou se ele não soubesse do fato que ele podia comer carne, ele não via isso com bons olhos, ele não tinha pensado nessa possibilidade, e aí, a partir do dilúvio, então ele passa a comer carne. Então, me parece que a resposta se encontra aí nestas duas possibilidades. Tá? De fato, depois de Gênesis 9, Deus diz para o homem que ele agora podia comer. Deus estava dando ao homem a carne como alimento, ou seja, Deus estava de fato chancelando isso. Você pode comer carne de animais. Graças a Deus por isso, com todo respeito aos vegetarianos, mas quem gosta de uma boa carne, graças a Deus por isso. Agora, a gente não sabe se antes disso, mesmo sem Deus permitir, o homem comia, porque o pecado leva a isso, a desobediência da ordem divina, ou se o ser humano nem tinha passado pela cabeça do homem que ao sacrificar um animalzinho ou algum animalzinho morrer, alguma coisa do tipo, ele poderia aproveitar da carne também para o alimento. Uma vez que, sem referência ou sem experiência, não dá para saber se aquilo era bom ou não, se é possível ou não fazer isso, né? Alguém teria que fazer, em primeiro lugar, experimentar para ver se daria para comer cru, como que faz, tem que pôr no fogo, enfim, todas essas questões. Então, eu penso que a resposta ali seria entre uma destas duas opções, mas é mais uma daquelas questões que a Bíblia não se preocupa em responder tão claramente, porque não era o propósito bíblico, né? Não era o propósito divino. São detalhes irrelevantes, mas que eu sei que às vezes aguça a nossa curiosidade. Então, eu ficaria com uma dessas duas respostas.